Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um FV Podcast e a gente trouxe um assunto muito especial, como a gente sempre traz assuntos novos para que vocês conheçam realmente coisas novas, né? E aprendam com a gente como lidar com coisas do nosso dia a dia que são importantes para a gente, né? A gente hoje vai falar sobre investimento, mas antes de falar sobre investimento, a gente vai agradecer nossos patrocinadores, que é o Cicobi Fluminense, a FV Soluções Contábeis e é o nosso terceiro setor. Nós trouxemos a Beatriz de Freitas, que é uma especialista no Cicobi Fluminense, para falar com a gente sobre investimento. Bia, eu chamo de Bia, né? Porque eu já a Hum, conheço a longo prazo, né? Ela é uma verdade. pessoa realmente entendida sobre o assunto, que é Beatriz, o nome dela, tá, gente? E ela é uma especialista na área de investimento. E a gente vai falar um pouquinho, né, Bia, Sim, sobre investimentos, né. e ela é uma pessoa fera, então vocês podem confiar no que essa mulher está falando, porque realmente ela é estudiosa e realmente sabe o que está falando. E a gente vai começar falando um pouquinho, né, qual é a diferença entre poupança, sobre LCA, LCI, LCA, LCI, RDC, RDC, fundo isso, de investimento e tesouro direto. direto. Então, assim, são Exatamente. vários tipos de investimento que ela vai falar um pouquinho de cada um para gente e qual a diferença deles em relação à poupança, né? Sim, E também porque o mercado está oscilando muito em relação a esse tipo de investimento e as pessoas têm muita dificuldade em entender como que funciona isso na prática e um pouco de medo de aplicar e perder o dinheiro ou de aplicar e o dinheiro ficar lá preso. Então, Beatriz vai explicar um pouquinho para gente sobre isso. Vamos lá. sim. Olá, pessoal, quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do Que conhecimento, né, ótima. e a gente vai aprendendo mais e mais, né. E, assim, a poupança, ela é um fundo de uma aplicação tradicional, que já vem há tempo como uma aplicação interessante, mas hoje em dia ela já caiu um pouco em desuso. Por quê? Porque a rentabilidade dela é atrelada ao IPCA e hoje em dia ela não acompanha a inflação. O IPCA não acompanha a Então, isso inflação, significa que ela está dando muito menos, né? muito menos do que as outras modalidades de investimento. Que as pessoas às vezes se enganam muito falando assim: "A poupança é isento". Aí fica com aquele dinheiro lá ganhando uma mixaria Sim, sem necessidade. é. E como você vai explicar para a gente a diferença de cada um deles, eu acho que eles vão conseguir, né, entender que você pode ter o mesmo dinheiro aplicado e ganhando mais e sem risco zero, Hoje tem outras né. modalidades interessantes para adequar o perfil do investidor. Tem o investidor que é conservador, o moderado, o arrojado, que está disposto a correr mais risco para ter uma rentabilidade melhor. Então, as modalidades de investimento estão aí para ofertar para cada tipo de perfil de investidor. A Fala um poupança, pouquinho, né. ela Ela tem re também uma particularidade que muitas pessoas não sabem, o que ela precisa esperar a data de aniversário. Pra Eu lembro sacar. para sacar. Se ela sacar antes da data de aniversário, ela perde o rendimento daquele Todinho. mês, do mês, Olha, do então, mês, realmente, né. Então você não tem uma além de ganhar liquidez, muito pouquinho, ainda perde. você não tem uma liquidez diária, como o RDC. O RDC, ele tem uma liquidez diária. Tem a questão da tributação. Então o foco de todo investimento é você observar a rentabilidade, o risco, a liquidez e o prazo de carência que ela pode ter. Porque se você precisar resgatar o valor, muitas das vezes um tipo de investimento como a LCA, ela tem uma carência. O RDC tem o RDC sem carência e o RDC que tem a carência. E E o que que aí, muda? A questão da rentabilidade. isso que eu ia te perguntar agora, o que que muda do RDC para o LCA? O RDC, a principal é a tributação, o imposto, e a carência. A maioria das aplicações em RDC tem liquidez diária, então não tem carência, você consegue resgatar. E você não perde o juro e a multa. Não, mas tem a tributação em cima da rentabilidade. E aí Ficou tem 10 imposto dias, retido, né. tem imposto retido, tem imposto Então retido. talvez Em isso cima da seja o medo. rentabilidade, não é em cima do capital investido. Então, é isso aí, Beatriz, que É, talvez as pessoas tenham medo justamente disso, entendeu? Que eles acham o seguinte, que vai tirar do dinheiro deles, que vão perder o capital. não, E não nós estamos perde. aqui para esclarecer exatamente É, isso,
que na verdade o que você falou, que eles vão ter o imposto retido, mas sobre o rendimento, o capital vai Sim, continuar o mesmo. sim, Então, ou seja, não isso é perde. muito importante para que as pessoas quebre essa coisa desse medo, né. Uhum. Apesar de eu achar que hoje a poupança já está bem mais em baixa, Sim, porque eu com acho certeza. que quem aplica mais em poupança são os mais idosos, são É, mais idosos. Os é, mais novos já estão mais espertos, já estão, sim, mais audaciosos, vamos dizer assim, a palavra é essa, né, é. já estão e estudam, lê, Uhum. já sabe a diferença. E os mais idosos, eles têm um medo, porque eles ficam mais velhos, ficam inseguros, É, já né. tem essa tradição, né, Tradição, esse exatamente. histórico aí que na época que eles estavam atuantes no mercado, trabalhando, realmente a poupança tinha uma rentabilidade Uma excelente. e tinha uma segurança, né, tipo assim, do Sim. governo não pegar, porque é isento. Uhum. Então existe esse mito, essa coisa Sim, forte de sim, mercado, né. sim. Aí o que a gente faz muitas das vezes, vamos diversificar. Coloca um pouco na poupança, coloca um pouco no RDC e vamos acompanhar a rentabilidade de cada Então você vai tipo de dando essa investimento. segurança aos poucos, ele para ele E acreditar e confiar. isso, Então exatamente. maravilhoso, né, então é É. muito bom. Respeitar, né. Exatamente, porque aí você mostrando isso de um mês para o outro para ele, Hum, ele consegue ter a segurança e acreditar que realmente é possível fazer é. isso sem perder o capital deles, Sim, que é a insegurança maior é. deles, eu penso assim, Uhum. E né. essa questão de perder o capital, porque o Sicoob, eu ouvi dizer, tem muita especulação, porque o Banco Santander, né, a gente não está aqui para deixar Julgar, de né. julgar. Eu ouvi dizer que também está correndo risco e tal, as especulações. A modalidade do RDC, LCA e LCI, eles são cobertos pelo fundo garantidor. Então o fundo garantidor, ele garante por CPF até 250 mil em cada instituição financeira. É mais uma segurança que a pessoa tem para Então poder a cada aplicar. 250.000 o risco é zero praticamente. Se acontecer alguma coisa com a instituição, Você está qualquer que garantido, seja, né. está garantido. Então, mais uma coisa que muita gente pode não, né, Não ter estar conhecimento. sabendo ou conhecimento e que você trouxe aqui agora falando Uhum, pra gente que até esse valor, né, uhum. a pessoa está segura que Sim, não vai perder seu capital. E sim. qual seria a diferença entre o LCA e o LCI? E qual dos 2 eu sei que um deles não tem, imposto retido na fonte. Então, na verdade, os 2 não têm imposto retido na Não fonte. tem? Ah, não. O que muda é uma questão interna da instituição, que a gente chama de lastro. LCA Tá, é letra de crédito do agronegócio. Então, ela é lastreada para ter as operações que a instituição financeira faz de crédito rural. Ela fica entendi. lastreada. O Banco Central tem essa exigência. A LCI é letra de crédito imobiliário. Então, a instituição financeira que opera com imobiliário, ela cria um lastro para fazer as aplicações em LCI. O que E muda é isso, para quem está aplicando, para o investidor, é indiferente. e a taxa dela, ela é baseada em quê? É atrelada à Selic. Selic? A gente chama que é a taxa CDI. A taxa base é a Selic. E E até hoje o vai Selic está como? então, Vamos a falar isso Se para eles, né. então a Selic, ela está aqui uma perspectiva do Banco Central, reuniões do Copom, de ter uma queda, diminuindo. Mas mesmo assim ainda é melhor do que a poupança. Mesmo assim, ainda é melhor do que a poupança. E aí fica uma dica. Hoje, no momento atual do mercado financeiro, é mais interessante investir em aplicações com a taxa pré-fixada. Porque O tem que que é aplica taxa pré-fixada? Vamos falar para eles, a gente está eh, aqui para explicar. sim, tem as aplicações, os investimentos que são com taxa pré-fixada e taxa pós-fixada. A taxa pré-fixada, hoje a Selic está em 14,75. O CDI é 0,1 a menos, então hoje o CDI está 14,65. E baseado nessa taxa do CDI 14,65, é feito um percentual de rentabilidade. Já muita gente pede 100%. Eu quero 100% CDI, eu quero, nessas propagandas falam muito, 120% CDI, 100% CDI. Então as pessoas buscam muito 100% CDI. Então essa é a taxa ao ano, tá? Entendi. 14,65 ao ano. E hoje
O ideal é que se faça a taxa pré-fixada. Por quê? Porque a tendência do governo, Copom, é ir reduzindo a taxa Selic. Taxa Se você Selic, e se você fizer a CDI. pré-fixada, você não corre esse risco. Você fecha ali na taxa 14,65 ao ano. Se tiver uma reunião do Copom daqui a 3 meses e tiver uma redução na taxa Selic, que é a taxa base para a referência da CDI, você Garantiu. garantiu. Se baixar a Selic, você garantiu. Então, outra dica super importante, fazer a aplicação, mas só que com a taxa pré-fixada. Eu não Observando sabia, já aprendi. Já vou observar lá no o meu, se é mercado. pré-fixada, como que está a situação, É. né? Antes, ideal seria após. Após é o quê? Aumentou o que a Selic diminuiu, a sua rentabilidade vai acompanhar. Porque, Se na a aplicação for verdade, a após fixada. gente não é um estudioso disso, nem está dentro do banco, né? Então, eu acho assim, tudo na vida, se você está com uma dor de cabeça, você vai procurar um médico especialista. Se é uma dorzinha, você toma um remédio. Mas se é uma dor que está todo dia, você está com dor, todo dia você está com dificuldade, está acontecendo alguma coisa errada com o seu corpo. E eu penso assim, se você tem um dinheiro disponível, você quer aplicar, procura um especialista de banco. Só que as pessoas, elas olham para o especialista do banco como assim, eles não vão querer me dar o melhor porque o banco tem meta para bater, ou eles vão querer tirar de mim alguma coisa. Então, assim, eu acho que a cooperativa ela não tem ela tem uma visão diferente do banco particular em relação a Sim, isso. eu tenho várias experiências lá E eu que percebo isso muito claramente. E aí, isso que você falou aqui agora, que eu acabei de aprender, que é super importante, né? E acho que, assim, a gente só sabe realmente quando a gente procura algum especialista para dar para a gente o melhor. E aí a gente vai tirar nossas conclusões. Mas eu acho que o primeiro passo é você ouvir alguém que tem propriedade de falar sobre aquele assunto. sim, Então, se você não sabe, não tem conhecimento, você vai procurar alguém que tem propriedade para falar aquilo, que vai te ajudar. sim. E daí você vai tirar as suas Uma conclusões. experiência que eu vivo lá na agência é sobre a declaração de imposto de renda. Eu vendi o imóvel, vai entrar um dinheiro na minha conta, eu tenho que declarar? Lógico. Sim, lógico, mas eu não sou contadora. É, E eu não posso assumir essa responsabilidade de de falar para a falar. pessoa tem ou não tem. Aí eu falo: "Procura O o contador contador especialista. especialista, que ele vai te orientar", porque eu não tenho informação para isso. Porque lá na frente dá um problema na declaração da pessoa, ela vai vir E me tem gente procurar. que, tipo assim, tem o bem, nunca declarou, e aí, vamos supor, ele quer vender o bem. Hum, E aí? Como que esse dinheiro vai aparecer do nada se apareceu. nunca teve na declaração dele? E aí, se ele quiser pegar esse dinheiro e comprar outro bem, e o que ele ganha mensalmente não dá o tipo assim, não juntaria nem um Uhum. ano o dinheiro, porque às vezes aquela casa que ele comprou ou foi fruto de uma herança, ou é fruto de 10, 20, 30 anos de experiência que ele juntou, São essas entendeu? orientações que você, como contador especialista, vai orientar. Mas como que está a sua declaração anterior, né? E eu não vou ter Exatamente. não Você tenho esse recebeu isso de conhecimento. herança, você juntou, entendeu? Então é Então isso, é as procurar o pessoas especialista. quebrar realmente esse medo das pessoas de Uhum, perguntar, de lidar. Aí uhum. teve outro que falou assim para mim, foi até engraçado, e não tem nada a ver com a casa, né, ele recebe aluguel. Aí eles não querem, você sabe que agora o aluguel tá perigoso não declarar. E aí ele é um senhorzinho, ele chegou para mim e falou assim: já sei como eu não vou pagar, como eu não vou pagar imposto. Ó, tenho certeza que você vai me falar que eu posso. Aí ele me fez a pergunta assim: "Você, se eu pegar o dinheiro do aluguel e botar na minha poupança que está isenta, Hum, resolvi o problema". Eu tem olhei que para ele declarar. assim: "Quem está transferindo de um CPF para o seu CPF, né, o seu imóvel está no seu CPF, eles vão pegar isso pelo cartório, porque você tem um imóvel que você mora e tem outros imóveis. E hoje E está tudo aí? interligado, né. Como que você vai sair dessa?". Então não está atrelada à questão da poupança ser isenta. O que que ele achou? Que a poupança por ser isenta, ele podia colocar qualquer valor lá É, que tudo aí entra tudo bem. que a Receita não vai ver, Não vai não ver, vai ter o gente, meu você entendeu? imposto. E aí pior ainda, se ele tem vários imóveis, ele recebe vários aluguéis, se ele tributar isso tudo no CPF dele, o imposto vai ser muito maior na pessoa Uhum, física do que se ele abrir uma pessoa jurídica, incorporar esses bens na pessoa jurídica, né, que já vai servir futuramente para outra coisa, que é o inventário, uhum. né, e vai pagar
muito menos, vai pagar metade do valor do imposto se ele até for pego. Se ele não Aí busca as informações, lá na frente aí quando eu conversei, falei, expliquei, ele ficou pensativo. Senti que ele ficou pensativo. Mas eu não forço, eu só falo e Uhum. deixei ele embora. No outro dia ele me ligou, falou assim: "Dona Fabiana, vamos abrir a empresa?". Então, assim, eu achei interessante, porque você, né, não pode pegar e falar para o cara: "Ah, você assustar de tal forma que a Sim, pessoa sai daqui traumatizada". Você só tem que mostrar de uma forma que a pessoa entenda e ela escolha o que é melhor sim. para ela, o Quando melhor as caminho, pessoas vão até lá onde ela quer correr o risco, né. isso, quando as pessoas vão lá na instituição, né, querendo fazer investimento, questionando sobre a poupança, eu faço simulações das modalidades que tem, explico, eu jogo muito aberto, eu "Ó, aqui vai ter a rentabilidade bruta no RDC, vai ter a tributação de imposto de renda, vai ter o a rentabilidade líquida vai ficar nesse valor". Eu já tive clientes que eu perdi para a Caixa. E vocês sabem também 2 meses depois, é, a caramba, pessoa me ligou desesperado. querendo Não voltar. foi exatamente aquilo que, passou de informação, foi o que aconteceu, entendeu. E aí eu falo: "Tô aqui à sua Mas, disposição". assim, a gente prefere sempre falar a verdade Sim, eu e pre deixar a pessoa à vontade. sim, Por quê? Agora, mais do que nunca, com todas essas mudanças da reforma tributária que está vindo para a pessoa física e jurídica, as pessoas não estão acreditando ainda no que vai acontecer, mas realmente o cerco está fechando e vai ser em sim, 3 anos esse cerco vai fechar totalmente, sim. né. E aí eu percebo que tem gente que está brincando com a realidade da Uhum, situação de ser empresário, achando que não vai ser pego. "Ah, não vou pagar o imposto sobre o Pix. Ah, é só uhum, sobre o cartão". Gente, o Pix está sendo todo controlado igualzinho o cartão. sim, A hora que o governo falar assim: "Eu vou apertar esse botão aqui, vou cobrar tudo retroativo", ele vai poder fazer isso. Tá na lei, gente, uhum, só basta ele querer. é, Então é melhor que você pague. Bote a sua margem, a sua precificação dentro disso, não corra risco. Por quê? Quem está usando o seu produto, está levando o produto. Então é melhor que você venda de forma correta, pague e leve, tira o que é seu, tira o seu sim, lucro, né, mas de uma forma correta, em vez de você ficar correndo todo esse risco, verdade. entendeu? Porque isso é muito É o perigoso. conhecimento, né, É o o conhecimento, né, conhecimento. como você chegar. Ou se você não é capaz de ter isso dessa forma ou administrar dessa forma, é melhor você não ter empresa. Porque Sim, realmente ter uma empresa hoje, você não pode brincar mais de ser empresário, que seja de uhum, serviço, seja de comércio, como você em relação às aplicações do que você fala, sim, né. Uma outra coisa também interessante que você falou aí, que eu até vou aproveitar o gancho, já que a gente está na época do imposto de renda, é que a parte de investimento que tem imposto retido, as pessoas precisam declarar um imposto de renda. então. Fez o resgate? Isso. Fala aí, Vai ter Beatriz. tem essa informação no documento de informe, né, o informe do imposto de renda de toda instituição financeira vai estar lá descrito se houve resgate, tem o valor retido lá, de acordo com cada modalidade. E aí eu já tive casos, assim, da pessoa assim: "Cadê minha aplicação aqui no informe? Cadê minha aplicação aqui no informe?". Calma, senhor, o senhor não fez resgate, então não É, vai aí não aparecer. teve. Como não teve, só teve o rendimento e não teve R. Isso, Concorda? isso, isso. Mas o E próprio documento da instituição financeira vem descrito lá, orientando, né, eu já qual consigo pegar, porque a gente tem um robô aqui, que quando o cara esses médicos, profissionais que trabalham muito e eles têm dinheiro e não sabem nem onde tá. Uhum, Aí eu peço para eles trazerem as coisas. Aí eu vou, o robozinho puxa tudo da vida, né. uhum. Aí, quando eles vêm para reunião comigo, eles falam: "Gente, mas você me disse que eu tenho essa aplicação aqui, nem eu sabia que tinha, tá Olha. aplicado", entendeu? Porque ele resgatou algum dinheiro dali, mas nem lembrava. É, Resgatou, usou, foi lá para as viagens dele lá, que eles vivem fazendo algumas viagens, sim, e aí esqueceu, né, que ele é. tinha resgatado. Gastou o dinheiro, não tá mais na conta, Uhum. e aí se não fosse o robozinho puxar aí coisa, ele ia cair na malha, Por isso que é né? interessante, né, a reunião para passar as Pra informações. passar as informações. Mas hoje eu não me sinto tão segura mais, aí eu tenho Hum, outras ferramentas que me ajudam a fazer o imposto de renda hum, e garantir isso para eles, né, porque antigamente caía na malha e a gente tinha que retificar no próximo mês, para não deixar uhum, isso correr solto, entendeu. E agora a gente tem ferramentas que a gente consegue puxar e saber. Então hum. também é uma segurança para o nosso cliente, né, Sim, em relação a esse tipo de coisa. bem interessante. Beatriz, vamos falar um pouquinho sobre o tesouro direto. O tesouro direto. Tesouro direto é uma modalidade de investimento
que é garantida pelo governo, é considerada uma das mais seguras, porque a gente no meio, né, da financeira, a gente fala: "Se o governo quebrar, o país todo está quebrado". Então o Tesouro Direto é um investimento interessante, são títulos públicos, no Tesouro Direto vai ter os títulos, dentro do Tesouro Direto tem os títulos públicos, são garantidos pelo governo, não tem fundo garantidor, mas quem garante é o governo, e tem modalidades com uma carência a médio prazo, alguns têm uma liquidez, e aí você tem que conhecer o título para ver a carência, para ver o tempo, a questão dessa liquidez, da rentabilidade ser atrelada E a esse tesouro direto, esses títulos que você chama aí de títulos, é. eles têm uma rentabilidade melhor ou pior do que a LCI e a LCA que são vamos supor que não tem a tributação na fonte? O título público do Tesouro Direto, eles costumam ter o problema é a carência. Ela tem uma rentabilidade boa, porém tem uma carência, é o Você que eu não falo, pode mexer. não pode mexer, você perde Qual você seria essa consegue resgatar o carência? capital, mas perde a rentabilidade. 6 Toda, meses, toda você do não período que recebe a você rentabilidade. colocou, que você Uhum. determinou, vamos botar assim, o período que você determinou. Se você fez com 2 anos, tem alguns títulos que vão te dar uma rentabilidade, outros, se você resgatar antes, você perde a carência. Então você tem que estar muito atento e conhecer e ver de fato aquele título, qual é o perfil dele. Então, é bom você, nesse caso, né, a pessoa que investe no Tesouro Direto, ela Uhum. tem que ter um dinheiro que ela não vá precisar Levar, nenhuma emergência, é como se Não, isso. ela teria que ter isso meio que guardadinho É. aqui, porque ele É a longo é a prazo. longo prazo, Isso, para que ela isso. ela tenha uma rentabilidade boa, então a diferença entre uma aplicação e outra é esse olhar, Não né. serve de reserva de É como se ela emergência. tivesse uma cesta cheia de ovos e ela botasse assim: "Meia dúzia aqui, porque essa meia Isso, dúzia eu não vou usar agora. isso. Essa meia dúzia aqui eu posso vir a usar, então vou colocar no LCI e no LCA". No RDC, que é o E RDC não tem carência. não tem O carência, LCI e ok, LCA tem uma carência já de curto prazo. curto prazo. Mas ele pode até dividir nas 3, Sim, né, sim, tipo assim, se ele sim, tiver um bom valor, ele pode dividir isso nas 3 sim, modalidades. sim, Melhor do que ele ter só em uma, apostar só em uma, sim, né, sim. até porque, como a vida da pessoa muda de uma hora para outra. Por exemplo, uma pessoa idosa que tem uma poupança, ela às vezes pode precisar para a saúde, então É. é melhor que ela tenha um pouco no RDC. Um volume maior, né, no RDC. Entendeu? Então acho assim, dá para você dividir os ovos de acordo com a sua realidade de vida, Com né. certeza. E aí daí você tem a importância de você ter um assessor, um especialista da área bancária que realmente entenda disso para te dar, para te guiar. Né, te Sim. mostrar onde você pode aplicar com segurança, para que você realmente não perca dinheiro. E pelo que ela, né, tá falando ali, a poupança é uma que ficou no passado. É. Ficou no passado, já. Mas nós temos. Mas eu acho legal a gente estar aqui para quebrar os paradigmas, Sim, né, e sim. mostrar para as pessoas que é possível. E eu também queria que você falasse um pouquinho sobre os fundos de investimento, que também é Sim. uma modalidade que está aí na briga, né, É, e que as pessoas também têm todo esse receio. Fala é. para a gente um O pouquinho sobre o fundo de fundo de investimento investimento. são as ações, né, as famosas ações, que, como eu falei, tem as ações as ações de empresas que você compra uma ação, uma parte dessa ação, ela é o fundo de investimento, ela é administrado por uma pessoa especializada. O fundo de investimento, você faz a adesão Uhum. e você compra as ações de uma empresa, mas através de um profissional especializado no mercado de ações, entendeu? Entendi. Meu marido adora fazer isso. É. E é bom você Mas acompanhar, mas: "Ah, eu deixei por conta lá do meu eu corretor, do não, meu ele administrador". tem um assessor. Isso. Só que eu acho assim, eu já sou mais das aplicações, vamos botar, eu pensaria nas de cima.
Uhum. porque eu não sou 100% conservadora, mas também não sou É 100%. moderada. Eu não sou 100%, de gostar de viver Arrojada, chama de perigosamente. arrojada, É. os arrojados. Ele, por exemplo, ele tem ações, já tem ações que ele tem 2 anos que ele aplicou e teve Sim. uma queda imensa por conta da troca de governo. Agora que está Hum. começando a recuperar. Isso, tem que ter sangue frio. Sangue Tem que frio. ter Eu sangue falei: frio. "Caraca", e eu já tinha infartado, você entendeu? De ver meu tipo assim, e você não pode esquece aquele dinheiro, porque se É. você pensar, você É porque são ações de é empresa, então uma loucura, empresa do loucura. agronegócio, e aí É aconteceu um como se problema na você fosse safra. dono daquelas ações. Então, se a empresa É, está bem, uma parte você da empresa. consegue ter lucros. Quando ela está bem, você tem lucros e É, dividendos. você Então, recebe, vale a exatamente. pena. Por quê? Porque além do dinheiro que você investiu, né, quando estava em alta, ele: "Ó, recebi tanto de lucros e dividendos". Aí eu falei: "É, recebeu tanto". Mas eu sempre com o pé atrás, com medo, né, não deixa eu Depois continuar. comprei por R$ 70 cada ação, agora É. tá valendo R$ 5 a ação, né. E Exatamente. aí tem que Então, ter assim, você tem que paciência, ter né. um sangue frio imenso para lidar Saber o com essa momento certo situação. de vender, quando tá em É. alta, tem que estar por mais que tenha o assessor, a pessoa precisa dedicar um pouquinho de tempo para ver como que tá o Como que mercado. tá o negócio, exatamente. É, E essa parte aí eu ainda não me arrisco, porque eu acho que eu ainda tenho bastante receio, sou medrosa. por isso que os investimentos têm todas essas modalidades Modalidades que para realmente dá uma segurança à pessoa, sim, né, de para fazer uma entender. reserva de emergência, né, sem a Exatamente. carência, o outro investimento com uma carência para ter uma rentabilidade melhor, mas você sabe que não vai dispor de resgatar, o ideal é que aguarde o prazo, né, LCA e LCI principalmente. Então, para resumir, vamos falar um pouquinho agora da parte de impostos, né, que você, queria que você explicasse um pouquinho para ele quais realmente vai ter o imposto retido e quais não vão ter, para ele se sentir também mais seguro em Uhum, poder procurar um especialista, né, realmente entender que realmente é seguro, uhum. né, quais dessas aplicações têm o retido e quais não têm o No imposto. caso, o RDC que tem a tributação em cima da rentabilidade, é uma E tabela quando ocorre regressiva, resgate. enquanto ocorre resgate. Investi R$ 500, passou 60 dias, eu precisei resgatar 200. A tributação vai ser proporcional à rentabilidade dos R$ 200. R$ 200, o próprio sistema calcula, rendeu uma rentabilidade bruta de R$ 15, por exemplo. E aí vai tributar em cima dos R$ 15. Então você vai Não é nada receber absurdamente também. R$ 213, um Perfeito. exemplo. E quanto mais tempo você deixar, a cada 6 meses vai reduzindo o percentual, chegando até 15%. A partir de 2 Que é anos, o valor 15% mínimo de mínimo. tributação. Isso. Gente, outra coisa também que eu vou pedir à Beatriz aqui. Hoje, né, você como especialista da área, que conselho você daria para quem estivesse começando a pensar em fazer um investimento? Em qual dessas modalidades você falaria assim: olha, essa daqui eu enxergo que é uma ótima modalidade? Ou, eu acho que nós temos algumas opções. Então, eu queria que você dissesse para a gente, deixasse essa dica aqui, né, Uhum. para a gente entender melhor essa situação. Então, e vai muito do perfil, como a gente falou. Eu apresento as opções que nós temos e qual o objetivo também da pessoa. Eu quero fazer uma viagem, é uma reserva de emergência, e aí a gente vai adequando de acordo com a modalidade que a gente Então você vai mais oferece. de acordo com o perfil do Do cliente. cliente, do cliente. Então você E a olha gente muito para a necessidade do a cliente. gente tem: mas eu não sei se eu sou conservador, não sei se eu sou moderado, não sei se eu sou arrojado". Tem um teste que é feito, que é o API, que é a análise de perfil do investidor. Uhum. Então você responde algumas perguntas, assim, um pouco aleatórias, e aí essa análise te retorna e mostra para você, você tem um perfil moderado. E aí eu explico: o que que é moderado? O moderado é que você quer uma rentabilidade segura, mas está aberto a correr um pouco de risco. E E aí nesse caso, você me indica o quê? tem o fundo de investimento. Tem um fundo de investimento de umas ações que podem te dar uma rentabilidade um pouco mais segura. E melhor do que o LCA e o LCI? Aí a gente tem que analisar, né, precisa analisar. O LCA e LCI também tem um ponto também que o valor de investimento inicial não
Diferente do RDC. O RDC, o valor de investimento inicial é muito baixo. É qual? Vamos, R$ 100. Ah, é bem baixinho mesmo. Bem, na LCA e LCI depende de cada instituição financeira. O de vocês lá é quanto? 25.000. Então já é altinho. Entendeu? Já é para Então um isso já é uma grande diferença, tá então, vendo, gente? mas eu não tenho ainda. Então não é qualquer pessoa que vai poder aplicar no LCA e no Mas eu LCI. queria tanto o LCA, LCI, porque não tem imposto, eu não queria pagar imposto. Tá Aí livre de tributação. tá livre de Mas tem tributação, que ter os LCA, 25.000 disponíveis. Se não tiver, não É. vai entrar. O que eu falo para a pessoa? Vamos pro RDC, vai juntando, aí é um estímulo para a pessoa. Vai juntando, quando o RDC tiver lá os 25.000, a gente Você migra migra. para a carteira de LCA e Excelente, LCI. excelente. E vai fazendo essa experiência. Então, por isso que a gente chega à conclusão aqui hoje que cada CPF, cada CNPJ é único e Sim, cada história é única. sim. Então, é muito importante quando a gente vai fazer uma análise, né, de uma carteira de investimento, de um consórcio, né, que a gente já falou, a Sicoob dá várias dicas sobre isso. Uhum. Daí a importância da gente analisar o perfil de cada cliente. Sim. O que ele pretende, o que ele deseja, qual o objetivo dele lá na frente. Então a gente não pode pensar só no agora, tem que pensar sempre no futuro. E assim também a gente, né, faz a nossa contabilidade hoje, a contabilidade também tem que ser enxergada lá no futuro. Então daí a diferença de você se planejar, orçar e entender que a vida não pode ser feita de um dia para o outro apenas, Verdade. né? E que se você não se planejar, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo lá na frente, É, né? Então fica essa dica aí para vocês que é possível investir de sim. forma segura, coerente, mas desde que se você não entenda do assunto, procure um especialista da área, que nem procurar um médico quando você está com dor, né? Que é melhor do que você se arriscar naquilo que você não conhece. É Quero verdade. agradecer a todos vocês e até o nosso próximo podcast.